A gente leu os primeiros capítulos de Gálatas e hoje nós vamos começar no finalzinho do capítulo 3, verso 26, e vamos até o final do 4. Verso 26 de Gálatas, capítulo 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, e como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso não ouvem a lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. E Agar representa o Monte Sião, Monte Sinai na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. E é nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura?
Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã. Amém? O Paulo é sempre um pregador. É sempre um pregador assim muito extravagante nas suas imagens. Ele usa umas imagens assim, não é? Umas analogias, umas comparações, umas ilustrações, que se você não estiver atento aqui, se você estiver pensando no jogo, eu, por exemplo, de vez em quando, nesse culto, fico tentado a lembrar que o Flamengo deu mole e perdeu para o Grêmio ontem. Que coisa! Ficar ouvindo esses améns aí profanos. Então, deixa eu tirar isso da minha tela, pronto. Deixa eu fechar esse aplicativo aqui. Essa coisa maligna, satânica, que fica tentando tirar a minha atenção. Eu estou brincando, mas é sério. Se você não tiver atenção, você se perde 10 vezes num texto desse. Não é não? Porque a respeito do que Paulo está falando aqui? Eu tento sintetizar, queridos, nessa frase, nessa afirmação teológica aqui. Ó. Se somos filhos de Deus, deveríamos ser pessoas alegres. Deveríamos ser regozijantes. Todo dia deveria ser dia de pagamento para a gente. Qual é o dia feliz para você? Quando eu era menino, o dia de aniversário supostamente era para ser um dia feliz, mas não era, porque papai era empregado de uma fábrica e ele recebia dia 10, e eu faço aniversário dia 1º. Então, imagina, nos anos 70, não tinha cartão de crédito. Então, assim, como é que era o meu aniversário? Era fogo na canjica, né, cara? Era ruim, cara. Minha mãe fazia um bolinho, botava umas jujubas em cima. Assim. Quando o tio Mariano, meu querido tio, passava lá em casa e trazia uns 2 guaraná, ainda com rótulo de papel, eu me sentia feliz. Que dia você se sente feliz? Que momento? Aliás, o que é felicidade? O que é alegria? A distinção entre felicidade e alegria, a gente vai comentar mais à frente. A gente vive um momento que a depressão virou uma coisa endêmica, né? O que é depressão? Depressão é a tristeza das tristezas. É o demônio do meio-dia. Salmo 91 diz assim, a sombra que assola, não é? A peste que anda na escuridão, a mortandade que assola o meio-dia, na versão de Almeida corrigida. E um psicólogo americano que sofreu de depressão escreveu um livro de, 500 páginas, e eu li aqui no gabinete pastoral para me subsidiar, para atender os irmãos, porque eu não sou psicólogo. O nome do livro é O Demônio do Meio-Dia. Um outro autor que eu li, A Tristeza das Tristezas, capa preta, assim, quase não dá para você ver o título, né? A depressão é essa tristeza das tristezas, esse demônio que te ataca na hora do almoço. Assim, não tem sentido, cara. Você está na mesa, você vai comer uma moqueca. Então, assim, o que te deixa alegre? Mas tem hora que você está assim, com uma moqueca na mesa e aí o demônio do meio-dia se avizinha do teu coração. Já sentiu assim? Está tudo bem, cara. A conta não está no vermelho. Moçada, rapaziada está com saúde. Né? Você não está estremecido com a tua esposa, está tudo bem, porque só não brigar já é uma vitória. Eu acho assim, já é, né, 0-0 já está brincando, amor. Você está bem com a sua família, com saúde, mas aí o demônio do meio-dia se aproxima do teu coração, irmão. O que aconteceu com a sua alegria? Nós somos filhos de Deus. E o Paulo faz toda uma argumentação, ele faz várias argumentações no livro de Gálatas. E diz o Warren Wiersbe, que é um comentarista da Bíblia, que uma das argumentações que o Paulo faz, exatamente aqui no capítulo 4, é uma argumentação afetiva. Ele fala em questões de afeto, em questões familiares, para que a gente entenda aquilo que Agostinho disse. Sabe Agostinho de Hipona? Ele disse assim, o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés, porque ele é filho de Deus, ele nasceu de novo, ele tem um nome no livro da vida. Todo dia era para a gente acordar e dizer assim, uau, Natal, dia do pagamento, muqueca, sei lá, o que você gosta? Feijoada. O que aconteceu com a alegria?
com a sua alegria. Antes de comentar, então, sobre alegria, sobre felicidade, tem um livro do Eduardo Gianetti da Fonseca, que é filósofo e irmão do economista, também Gianetti da Fonseca, chamado Felicidade, em que ele faz um apanhado assim fantástico. Comecei a folhear ontem. Eu já conheci o livro, mas folheei, revendo o que eu ia pregar. E ele diz assim: seja o que for a felicidade, ela é uma preocupação universal de todos os homens. Todo mundo quer ser feliz. Mas como é que é esse negócio de ser feliz? Eu ouço direto: pastor, estou saindo desse casamento porque eu quero ser feliz. Essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa que não é membro da nossa igreja e me disse: olha, fulana disse que quer sair desse casamento porque... Aliás, há 3 semanas eu ouvi também de uma outra pessoa, de uma amiga: meu marido está indo embora porque disse que ele quer ser feliz, que ele tem o direito de ser feliz. Como é que é isso, hein? Vamos falar sério? O meu direito de ser feliz à custa da infelicidade da minha família inteira? Quando eu chego perto e vou ouvir a história, não é o direito de ser feliz, muitas vezes, é o direito, sabe de quê? Sem nenhum julgamento moral, nem falso moral, mas muitas vezes é o direito do meu egoísmo. Há casos e casos, há situações e situações, há contextos e contextos, longe de mim julgar a ninguém. Não sou padre, não sou anjo. Mas essa frase, eu tenho o direito de ser feliz, ela precisa ser encontrada, sabe onde? Na Bíblia. Então, vamos lá, livro, capítulo e versículo. Você é cristão? Diga assim. Você segue o Cristo? Não, como assim? Fale aí, gente boa. Você é cristão? Você é discípulo do Cristo? A sua vida é pautada pela ética do Sermão do Monte? Sim ou não? Ok, então me diga aí, livro, versículo e capítulo. Aliás, o Sermão do Monte, o nosso mestre diz assim, o nosso rabi diz assim, o nosso professor de vida diz assim: felizes são os infelizes. Você ouviu? Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. A palavra em grego é makarios. Macários são os que choram, porque eles serão consolados. E Macários quer dizer: seu felizardo, seu sortudo. Imagina, Lucas. Imagina que você está devendo R$1.000 no especial. Aí quando você sair aqui da igreja, no estacionamento agora, você vê assim um folheto de pizzaria. Aí você fala: essa pizzaria aqui não conhecia. Você abre, tem 10 notas de R$100. Você fala: pô, senhor, está brincando, hein? E ainda quer que eu como uma pizza ainda, né? Um exemplo bobinho. Mas você já teve esse momento que você falou: que sorte, cara. Que sorte. Que sorte. Que ventura. Não é aventura, que ventura. Depois a gente conversa mais para fechar. Mas o Paulo faz uma argumentação de natureza afetiva. Ele diz assim, vocês são filhos de Deus, então vocês necessariamente você tem que experimentar a alegria da filiação de Deus. Ele não diz: vocês têm que ser felizes, como a gente vai conversar. Essa é uma armadilha que vem da Grécia, do pensamento grego, que a sociedade de consumo deita e rola. Tá certo? Deita e rola. Mas, biblicamente falando, a gente não vê muitas pessoas felizes. A gente vê pessoas alegres. Pastor, essa distinção ela é artificial. Não é. Não é. Por que eu tenho que ser alegre? Porque eu sou filho de Deus. E o que significa ser filho de Deus? Ele faz uma argumentação, comparando o Ismael com o Isaac, o filho da escrava Agar. Você sabe que o Senhor fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, a tua descendência. Ele fala assim: é ruim, hein? Se ele fosse carioca, ele fala: é ruim, hein, Senhor? Minha esposa já está na menopausa, né? Minha sogra ainda mora lá em casa junto. É um inferno lá em casa, Senhor. Tu não sabe de nada. Eu vou dar engravidar, né? E aí, o Abraão quis dar um trato na bola.
e a Sara também, pega a escrava e tchan, né? E aí depois dá um problema sério, porque o Senhor cumpre as promessas que Ele tem para mim e para você. O Deus da Bíblia não é um Deus que fala um negócio e depois se esquece, não. O Deus da Bíblia não é um Deus que fala um negócio para te agradar e depois nem anota em algum lugar. O Deus da Bíblia cumpre o que Ele promete para mim e para você. Amém ou não? Você tem que crer nisso. Em nome de Jesus. Não é o nome do pastor Gerson, não. Em nome de Jesus. Se Deus te promete nas Escrituras, se Deus te promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Eu sou testemunha disso. Eu tinha 12 anos quando meu tio orou por mim e falou assim: filho, olha, você vai ser pastor, Deus vai te levar em muitos lugares, muita gente vai falar isso, lá em Tanguá. 12 anos de idade. Aí 10 anos depois eu estava viajando, e aí alguns anos depois eu estava aqui, e aí minha família até hoje fala assim: como é que pode, né? Só você foi tirado daqui, e aí Deus te leva e te usa. Ele prometeu, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. O Deus da Bíblia cumpre o que Ele promete. O que Deus te prometeu? Primeiro nas Escrituras. O que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu? A salvação, querida. O que Deus te prometeu? Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está ficando crente e incrédulo. Nós somos crentes no discurso e ateus na prática. Vocês estão entendendo? Nós somos piores do que o ateu. Porque o ateu diz assim: Deus não existe, vou viver como se Deus não existisse. E ele vive mesmo. Ele pinta e borda. A moral dele é ele que faz. É uma autonomia levada às últimas consequências. Ele que dita as regras. O tempo todo. Mas eu digo que creio, mas na hora do vamos ver, aí eu não creio. Então ele diz assim: olha, você tem que perceber que você não é o filho da escrava. Ô Abraão, você foi lá e deu aquele trato na bola, depois deu um maior problema sério. Então, olha só, o que acontece? Quando Deus fala, a gente tem que esperar Ele cumprir. Porque se eu tentar fazer Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para mim, vai dar ruim, não vai dar certo. Eu prometo para o Bernardo que vou comprar um carro para ele. Aí ele tem que fazer a prestação para dizer que, pai, ó, assina aqui, estou comprando o carro que você vai comprar para mim. Entendeu? Então é isso que acontece. Mas aí o Paulo faz uma comparação afetiva, familiar, muito interessante. Ele diz: o filho tem a mesma natureza do pai. Você tem que ser alegre, e eu posso ser alegre, porque quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele me regenera, ele me dá a natureza do pai. Eu conheço gente aqui que era profundamente egoísta. Conheço um irmão aqui que trabalhava, era executivo de uma empresa, e alguém chegava assim: por favor, tem esse currículo. Ô, querido, muito obrigado. Olha, não, você é excelente. Uau, tá bom, Deus te abençoe. Vou ler sim, pode deixar. Que saía chatice, rasgava e jogava fora. Que saco, se vire, interrompendo aqui meu trabalho. E hoje eu já vi esse irmão tirar a sua roupa para vestir um outro, porque ele nasceu de novo, ele tem a natureza do pai dele, ele se parece com o pai dele. Ele não é filho da escrava, ele é filho legítimo de Deus. O filho tem a mesma natureza do pai, o filho tem um pai. O servo ou o empregado tem um senhor, um patrão. Qual é a relação que você tem com Deus? Porque o filho obedece por amor e gratidão, o servo por necessidade e medo. E ainda tem uma tela do pânico no celular ou no computador, quando o patrão entra, aperta assim e abre a planilha para dizer que está trabalhando. Estou errado ou estou certo? 4, Paulo diz que o filho se enriquece por herança. Se teu pai é rico, se teu pai tem propriedade lá no interior, Fabinho, cara, você vai ficar falando: pai, e minha herança? Ô, meu irmão, você quer que eu morra? Fica frio, cara. Quando eu for embora, quando eu bater as botas, o que é teu é teu. E nada muda isso. Mas o servo é pobre de nascimento. Paulo argumenta isso, ele faz essa comparação. O filho se enriquece por herança, o servo é pobre. Quais são as riquezas que nós temos como filho de Deus? Tudo argumento paulino. Ó. Aos Efésios, capítulo 1, 7, 2, 7, ele diz que nós temos as riquezas da sua graça. Riquezas da graça de Deus. Gente, tem gente que é tão
pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E tem gente que é tão rica, mas tão rica, que a única coisa que ela não tem é dinheiro. Eu recebi um vídeo desses aí de WhatsApp. Vocês ficam, às vezes, tristes comigo, porque eu não respondo muito, não, né? Porque se a gente responder tudo que é vídeo de WhatsApp, a gente vai ser comentarista de vídeo. O que você faz para viver? Eu sou comentarista de vídeo de WhatsApp, né? Assim, o que você faz? Aí eu comento vídeo de WhatsApp. Porque vou te contar uma história, né? Mas eu recebi o cara com um carrinho, eu sempre lembro disso com a Cinha, né? Um carrinho desses de lixo aí que a gente vê. Sabe, tem uns que pegam a bacia da geladeira, assim, o corpo da geladeira, e faz um carrinho, já viu? Isso sempre me toca aqui nas ruas da nossa cidade, irmãos. Negócio assim, parece 3 andares, ele puxando. E o cara estava com um carrinho desse, estava chovendo. Vocês viram isso? E cheio de banana. E ele cantando uma canção, eu não lembro a canção. Um hino, cantando um hino. Como eu não lembro, vamos citar aquela canção. Deus cuida de mim, puxando o carro de banana. Debaixo das suas asas, puxando o carro de banana na chuva. Deus cuida de mim. Aí a moça na janela falou assim, querido, obrigado. E Deus te abençoe, puxando um carro de banana na chuva, vendendo banana. Experimentou a graça de Deus. A graça de Deus o enriqueceu. Riquezas da sua glória. Você já chegou perto de uma pessoa que reflete a glória de Deus? Tem gente que... Eu tenho alguns amigos. Tem um pastor que de vez em quando vem nos visitar aqui, da Igreja Cristã Evangélica. Ele é pastor de pastores. Jessé é bispo. A última vez que ele esteve aqui, eu falei, pastor Jessé, vem aqui. O irmão nos dê a honra de celebrar a ceia conosco. Ele vem aqui e ele fala, queridos, eu já começo a chorar. Porque tem um texto lá no Novo Testamento que diz assim, e quando se encontravam com eles, o povo tinha consciência de que eles haviam estado com Jesus. Reflete, Moisés, quando desce do monte, sabe? Refletindo a glória de Deus, riquezas da glória de Deus, riquezas da sua bondade, riquezas da sua sabedoria. Eu sou filho, eu não sou escravo, cara. Eu não sou empregado de Deus, eu não tenho que agradar a Deus. Tenho que fazer média. Eu sou filho de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Vocês foram adotados como filhos de Deus, vocês querem voltar a ser escravos da lei, da religiosidade. O filho, portanto, tem um futuro garantido, que não acontece com o servo. O servo não sabe, ele pode ser demitido qualquer hora. Né? A vida dele está em aberto. No mundo grego antigo, um escravo, primeiro que não existia escravidão por etnia, como aconteceu aqui no Brasil, né? Eles achavam que o negro africano não tinha alma. Era igual a um animal. Então, minha avó era negra, mãe de mamãe. A mãe dela, ou a avó dela, ou o avô dela, né? O pai ou avô do meu bisavô Leopoldo, estava lá numa tribo africana, sei lá onde, em Moçambique, não sei direito de onde veio o fluxo migratório para o Brasil. Imagina você hoje no almoço, com a sua família almoçando, e aí chega um montão de gente, bate todo mundo e quebra aquela gritaria, e você é levado para o outro lado do mundo, porque você não tem alma, porque você é um animal, e você pode ser propriedade de quem chegar e te acorrentar. É só ler Castro Alves, né? O navio negreiro. Na Grécia, no mundo antigo, não existia esse tipo de escravidão. É só ler os historiadores. A escravidão era por espólio de guerra. Ou por dívida. Ficava endividado. Aí eu estou devendo ao Massa, sei lá, 2 milhões. Como é que eu vou fazer? Eu vou passar o resto da vida trabalhando para ele. E isso era uma convenção social. Isso era aceito para a gente, causa espécie. Você ser o jardineiro, sabe? Porque eu não consegui pagar o carro que eu comprei de você por 2 anos. Nem você vai aceitar isso. Mas aí, quando o escravo envelhecia, ele era liberado. Vai embora, você não precisa mais trabalhar.
Você não come mais, você não é mais sustentado por nós. Essa era a regra. Tinha gente que quebrava isso, tinha afeto, tinha amizade. Porque uma família que escravizava alguém, que tinha alguém como escravo, não tinha responsabilidade em cuidar de alguém, em gerar e gerir providência para aquele escravo. É isso que ele está dizendo, mas você não, você tem um futuro garantido. Você entende a argumentação do Paulo? Então, assim, em meio a essa argumentação afetiva toda que ele faz, nós somos filhos legítimos de Deus, nós somos filhos da promessa, porque cremos em Cristo. O pessoal diz assim, eu também sou filho de Deus, né? Teve um ministro que disse que o cachorro também era filho de Deus, né? O cachorro também é gente, né? Na verdade ele falou, né? Lembra disso? Pô, você estava usando um carro oficial para levar seu cachorro no veterinário. Ele falou, mas cachorro também é gente. Foi uma coisa assim, né? Se não foi assim, foi pior do que isso. Né? O ministro lá. Você não é filho de Deus só porque você é gente, não. Você é filho de Deus se Deus te adotar como filho. Se Deus te receber como filho. Na verdade, eu e você somos inimigos de Deus e escravos do pecado. Essa é a argumentação de Paulo. Nós somos escravos do pecado. Você faz coisas que você não quer fazer? Você é escravo do pecado, cara. E você você só muda de Senhor. Você fica com preocupação com a tua vida além, pós-morte. Então, ao invés de ser escravo do teu desejo desenfreado de fazer tudo o que você quer fazer, pé na jaca o tempo todo, chutar o pau da barraca, futebol clube, é isso que a gente quer. Não é? Aí você fica com essa angústia, como é que você resolve essa angústia? Você procura uma religião. Né? Aí, para você se sentir bem, você serve aqueles deuses. Paulo começa dizendo isso. Inclusive, ele compara os judaizantes, aqueles que queriam que os cristãos, novos convertidos gregos, fizessem as mesmas coisas que os crentes judeus, circuncidar, depois guardar o sábado, fazer as festas, seguir, dar o dízimo de tudo. Paulo diz assim, quem está forçando essa barra está voltando lá para o paganismo, está voltando a adorar ídolos. Se o argumento do Paulo procede, sabe o que eu posso dizer? Quem fica dizendo que eu sou crente merecedor da bênção de Deus porque eu sou dizimista, porque eu faço campanha de não sei o quê, porque eu sou filho de... Eu sou cabeça, não sou cauda, sabe esse pensamento assim? Se o argumento do Paulo funciona, ele está dizendo o seguinte, quem acha que está adorando a Deus assim, é igualzinho a quem adora qualquer ídolo por aí. Quem está fazendo despacho na encruzilhada, quem está lá na Índia adorando o rato, quem está adorando o cosmos. Você está na igreja, mas você está zero de conhecimento de Deus. Você é filho de Deus, cara. Você não é escravo da religião. Em meio a essa argumentação afetiva e familiar sobre a nossa identidade como filhos de Deus, filhos legítimos, não da escrava, não, mas da livre, o Paulo faz essa pergunta cortante, e ela me tocou muito. O que aconteceu com a alegria de vocês? Quer ver uma coisa? Como é que é a sua leitura bíblica hoje? Eu tenho um amigo que é psicanalista, lá em Campinas, e ele é presbiteriano. E aí a filha chegou na adolescência e falou, pai, eu não quero mais ir à igreja. Ele falou, filha, a igreja não é um lugar onde você vai. A igreja é uma comunidade, um relacionamento. Pois é, pai, mas eu não quero me relacionar com aquelas pessoas. Então, por que você me obriga a ir domingo? Ele falou assim, o que eu falo? Já ouviu algo parecido? Aí, pais de adolescentes. Se não ouviu, vai ouvir. Aí ele disse assim, sabe por que a gente se reúne com os nossos irmãos? Porque a gente precisa nutrir o espírito. Porque o estômago, a gente nutre em casa, em qualquer lugar. Não é? Você entra ali na padaria, pede lá uma coxinha, uma Coca-Cola. Não é? Pronto, encheu a barriga. A mente, você lê qualquer coisa, você nutre a sua mente em qualquer lugar. Mas o espírito, a nutrição espiritual acontece no seio da comunhão cristã, da comunidade cristã, no pão e no vinho, no pão que é repartido, na vida que é compartilhada. Mas me diga, muita gente está perdendo a alegria de estar com os irmãos, e mais do que estar com os irmãos, de ser membro de uma igreja, assumir compromissos. Muita gente está perdendo essa alegria.
Como anda a tua alegria em relação à igreja? Não estou, por favor... Gente, é um lugar difícil aqui, o lugar profético, que parece que você está acusando os outros, né? Eu estou falando de mim e de você. Eu tenho um amigo pastor que falou assim, olha, eu vou fazer psicologia. Um lá no Rio falou, vou fazer psicologia. E fez. E aí está lotado, de segunda a sexta, lotado. 8 atendimentos, R$500 por hora. Hã? Só que antes de eu saber o preço da consulta, porque eu indiquei uma pessoa para consultar com ele, meu amigo, pregador da Bíblia, escritor de livros cristãos. Eu falei, cara, por que você deixou o pastorado? Ele falou, não, porque eu descobri, depois de 15 anos de pastorado, que como psicólogo eu posso ajudar mais as pessoas. Eu falei, cara, fala a verdade, meu, como psicólogo você pode ajudar mais a você, porque você é fera, e você está aí lidando com classe A, que você ganha num dia. Muitos de nós não ganham nem um mês. Então, o que aconteceu com a alegria de você de estar na comunhão dos irmãos? O que aconteceu com a tua alegria devocional? Alegria de ler a palavra de Deus. O nosso boletim agora voltou a ser semanal. Tem uma série de textos bíblicos. Será que você consegue tomar café lendo a palavra de Deus? Esse livro maravilhoso, encantador, profético, lindo, eterno, poderoso, transformador, palavra de Deus para nós. Será que você consegue tirar 15 minutos para ler a palavra e responder com oração? O que aconteceu com a tua alegria? O que aconteceu com a minha alegria? 2 aplicações aí. Dois pensamentos para a gente levar essa palavra com a gente. Deixa eu recapitular. Paulo segue argumentando que a religiosidade nos escraviza. E ele usa um argumento agora, assim, você é filho de Deus, você não é empregado de Deus, você não tem obrigações para com Deus, Deus te adotou como filho. A tua obrigação é amar a Deus. O que aconteceu com a sua alegria? E sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele diz assim, vocês lembram que quando eu estive lá com vocês, quando eu estive com vocês, eu fui por causa de uma doença. E esse é um texto misterioso no Novo Testamento. Que doença Paulo tinha? E por que ele foi tratar essa doença lá na Galácia? Será que tinha um hospital de olhos? Porque alguns dizem que ele tinha um problema de visual, né? Outros acham que foi tipo uma malária que ele pegou em umas viagens. Paulo está falando, Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele está falando aí mais ou menos aos seus 50 anos de vida. Então ele teve alguma doença que acontece na meia-idade. Não tinha lá treinamento, tal, muita gordura, muito açúcar. Não estava lá, né, na academia com o nosso irmão. E aí ele vai tratar essa doença lá entre os Gálatas. E aí ele prega o Evangelho e essas comunidades, porque não é uma igreja, são várias igrejinhas. Né? E ele diz assim, eu lembro que vocês ouviram o Evangelho, vocês me trataram tão bem, agora vocês estão de cara virada para mim. Vocês viraram a cara. O que aconteceu com a alegria de vocês? Então, no caso dos Gálatas, a alegria foi roubada por um mimimi deles. Conhece essa expressão? Vem do hebraico, mimimi? Ou do grego? Mimiámiscos. Paulo está corrigindo os caras. Paulo está dizendo, olha, cara, não é bom você fazer isso, hein? Para. Ele chegou na cara do Pedro e falou, eu falei outro dia, Pedro, deixa de ser hipócrita, cara. Os caras, você está aqui comendo feijoada, né? Aí chega alguém e você fala assim, feijoada faz mal, eu não como feijoada. Hipocrisia. Você está entre os gentios, você vive como gentio, aí chega o judeu, você quer obrigar os gentios a viver como judeu? Né? Paulo enfrenta o Pedro. E Paulo está dando, ele está irritado, ele está com. Gente, não troca o evangelho. Pode parecer um anjo aqui pregando o evangelho, pode parecer um anjo pregando o evangelho, que ele é maldito se ele não estiver pregando a mensagem que Deus nos chama por causa de Cristo, ele nos ama por causa de Cristo, não é por causa do meu mérito, não é porque eu nunca traí minha esposa, não é porque eu nunca tive um cheque protestado, não é porque eu nunca deixei de entregar meu dízimo, não é porque eu não falto um culto, ele me ama por causa de Cristo. E porque ele me ama por causa de Cristo, eu vou amar a minha esposa. Eu vou viver uma vida honesta. Porque ele me ama desse jeito, em Cristo, eu vou viver o Evangelho. E porque ele te ama, corre lá, porque senão vai acontecer um problema com o teu carro. Está bem?
Legal. Algumas coisas podem roubar nossa alegria. O que tem roubado a sua alegria? Pensa comigo, o que tem roubado a sua alegria? Quais são os ladrões da sua alegria? Vamos fazer uma enquete? O que pode roubar a nossa alegria? Em Deus. Nossa alegria do Senhor. Nossa alegria de ser membro de uma comunidade de discípulos de Jesus. Quais são os ladrões da nossa alegria? Vamos lá, gente. Pregar pode ser interlocução também. Ansiedade, vai. Doença. O que pode estar roubando a sua alegria? Pressão financeira. Como? Ansiedade aí, ó. Até repetiu, vai. Como? Maledicência. Alguém falou uma bobagem assim a respeito da... Olha, você sabia, Carol? Carol. Assim, não sei o quê. Não deixa isso roubar a sua alegria. Fala assim, irmã, olha, me perdoe. Assim não está aqui para se defender. Quando ela tiver, você fala isso, tá bom? Aí ela que... Obrigado, Vera. A maledicência. O que mais? Os nossos vícios tecnológicos. Eu sempre volto nessa tecla. Sabe eu sei que vocês têm Facebook, eu também tenho, tudo bem, blá, blá, blá. E não, vocês já entenderam que eu não sou moralista nem falso moralista. Ok? Eu prego o Evangelho. Mas eu não leio mais nada do Facebook. Nada. Eu só posto lá, quem quiser ler, que leia. Sabe por quê? Porque o Facebook me deprime. Me deprime. Mas me deprime porque eu vejo o cara indo lá para a Suíça e eu fui para Ribeirão. Me deprime não é porque eu estou de Fusca e o cara posta lá, estou comprando Volvo. Sabe por que me deprime? Pela banalidade, pela perda de tempo, pela mediocridade, pela fofoca, pela briga inútil, desnecessária. Estéril. O cara fala assim para provocar. E aí, e se não sei o que lá? E a gente vem com tudo e fica lá quebrando um pau, estéril, não muda nada. Ninguém vai votar em ninguém porque leu um texto teu no Facebook. Para de pensar nisso. Desculpa, irmãos. Me permitam. Ninguém vai deixar de votar em A ou B ou C. Sabe? Se eu ficar lendo isso rouba a minha alegria. Eu fico mal. Porque você que postou, eu conheço teu coração, mas a maldade do comentário é um negócio diabólico. Então tem isso, e tem a mediocridade. Sabe? Aquelas coisas medíocres. Gente, nós somos o que a gente come. Tem até um programa lá no National Geographic, um desses canais aí. Você é o que você alimenta o teu coração, isso rouba alegria. Já tem estudos aí fazendo uma relação entre uso excessivo, de novo, continue se você quiser, tudo bem, eu estou falando de mim. Estou falando do meu coração. Os pastores sabem, já conversamos sobre isso. Não é? Tudo certo. Estou falando do meu coração, eu fico mal. Porque assim, eu não consigo viver uma vida real, eu vivo uma vida, um second life nas redes sociais. Quando eu fazia crítica para a tecnologia, o Dani me ensinou uma coisa. A ação que você está falando é da rede social, você não está falando da tecnologia. É verdade, Dani. Eu estou falando do uso que a gente tem feito disso. Isso rouba a alegria, isso é um ladrão da alegria. Eu ficar me comparando com o outro. Eu ficar me comparando. Eu tenho um canal no YouTube, só tenho 5 mil, só tenho 2 mil. Pô, o cara tem 200 mil. Sou um verme. Sou uma minhoca pisada por um São Paulino. Amém ou não? Você concorda comigo? O que está roubando a sua alegria? Falta de atividade física. Estou apontando para o Fagner, não é porque o Fagner está fortinho, não. É porque está do lado do Fábio. Mas a gente conversou sobre isso, né, Fagner? Estou falando de mim, cara. Eu tenho uma luta. Ô, Fábio, ajuda a gente aí, Fabinho. Vamos terminar fazendo um alongamento daqui a pouco? Pronto. Posso ouvir um amém, igreja? Né? Mas cara, quando eu faço atividade física, eu me sinto melhor, eu durmo melhor. Eu conversei com uma amiga na CEPAL, Fagnão, irmãos, Aguinaldo, ela disse assim, pastor, os pastores não se cuidam. Eles ficam lendo, estudando o problema o tempo todo. O foco está sempre aqui. A gente tem que fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, porque aí o foco sai daqui e vem para cá, vai para o corpo. Aqui a gente transpira e já foi. Mas aqui, como é que sai? Falando palavrão? Sai na oração, mas a gente não ora. Né? Sai na partilha corajosa, amorosa, confissão de pecado, mas a gente não partilha, a gente não confessa. Então a gente fica triste, não sabe por quê.
Vai bombar a academia do Fabinho essa semana depois dessa citação, hein? No verso 4, 17 em diante, isso é uma aplicação para mim. É preciso uma certa medida de sofrimento para que a alegria apareça. Vamos falar isso, irmãos? É preciso uma certa medida de sofrimento para que a alegria apareça. É preciso... Escreve aí, Luca, ou Vini. Uma certa medida de sofrimento para que a alegria apareça. Essa frase também pode ser dita em inglês assim: no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Isso serve para a academia, isso serve para a academia, inclusive daqui, ó, intelectual, né, Fagner? Você trabalha na Metodista. Mas isso serve para a nossa espiritualidade. Isso serve para o nosso casamento. Meus amados, eu não estou falando de masoquismo, não. Sabe essa distorção da sexualidade? Pessoal que tem prazer sentindo dor, né? Não estou falando de masoquismo, nem real, nem metafórico, nem simbólico. Eu estou falando que a gente tem que seguir a Cristo, e seguir a Cristo é ser desagradável para a gente mesmo, de vez em sempre. De vez em sempre você tem que ser desagradável a você mesmo. Para que você experimente essa alegria, que não está naquilo que você está se abstendo, por exemplo. Porque C.S. Lewis argumenta que um erro clássico com essa história de alegria, de felicidade, é confundir alegria com prazer. É por isso que o pessoal se embriaga, porque acha que o álcool é um bom amigo. O álcool é um falso amigo. E eu não sou preconceituoso com o álcool, não. Eu não consigo, biblicamente, dizer o seguinte: nunca tome um gole de vinho, nunca tome uma taça de vinho. Jesus transformou água em vinho. Que doideira é essa, irmãos? Como diz o Salomão, para com essa doideira. Ah, não, vinho. Mas Jesus transformou água em vinho. Mas tem gente que bebe porque está triste, e isso é uma desgraça. Amém ou não, irmãos? Prazer sexual é bênção. Mas você vai atrás de um pulo no muro, ou então para a internet. Ah, se vocês soubessem as histórias que esse pastor fica sabendo aí de amigos, de gente até na liderança. Ah, mas eu achei que eu merecia. Rapaz, você jogou fora o seu ministério, cara. Então, quando eu sou desagradável a mim mesmo, não estou sendo masoquista, nem estou sendo estoico. Eu estou dizendo o seguinte: ó, isso aqui vai gerar isso aqui. De onde eu tiro isso? Paulo diz assim: filhinhos, meus amados, por quem ainda sofro dores de parto. Como é que a gente chama isso? Pessoal da saúde aqui. Quando você ia ter a Daiane, como é que começou a ter as contrações? Paulo está dizendo o seguinte: ó, eu estou sofrendo por vocês, mas vocês têm que nascer. Cristo tem que ser formado em vocês. Aplica isso para a sua vida. Finanças, vamos ser práticos. A gente, para ganhar, tem que perder. É ou não é? Poupança, gestão. A gente, para ganhar, tem que perder. Um pouquinho de sofrimento. E você vai lá e realiza. Relacionamento. A gente, para ganhar, tem que perder. Quantas vezes, Fagner? Quantos anos de casado, pastor? Com a Kelinha? 7 anos. Nesses 7 anos, quantas vezes você, para ganhar, teve que perder? Todas. Cara. Fabinho, celebrei o seu casamento outro dia. Para ganhar, tem que perder, brother. Amém, irmãos? Tem que perder. Tem que perder. Que Deus te abençoe. Não deixa. Sabe o que a gente tinha que fazer? Coloca câmera, coloca cerca elétrica, bota cachorro, sei lá. Paga o guardinha, pipi, pipi. Faz a tua parte. Se você for assaltado, você fez a tua parte. É ou não é? O que você leva dessa reflexão? O que você leva? O que fica? Paulo está dizendo que a gente é escravo da religião, da obrigação religiosa? Sim ou não? Não. Alô? Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Jesus é nosso irmão.
Então a gente vai viver uma vida bonita para obter o favor de Deus? Não, nós vamos viver uma vida bonita porque a gente já obteve o favor de Deus. É diferente. E se a gente não tiver cuidado, esses ladrões da alegria ficam circundando, ficam, nos cercando. Deixa a tua alegria ser roubada, não. Em nome de Jesus, não deixa a tua alegria ser roubada. Não deixe a sua alegria ser roubada. Eu falo com conhecimento de causa. Nesses 16 anos aqui, várias vezes a minha alegria foi assaltada. E a minha esposa é testemunha. Mas eu gritei, pega ladrão. Amém?